Igreja do Senhor, peço que você abra sua Bíblia, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós faremos a leitura do verso 18 ao verso de número 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração, rogando e pedindo a sua graça sobre esse momento de exposição de sua palavra. Oremos. Ó Deus bendito, como nós cantamos nesta manhã, nós nos encontramos aos teus pés, ó Pai, sentados para ouvir a tua voz, a fim de sermos salvos, a fim de sermos edificados pela tua lei, a fim de sermos conduzidos ao teu Cristo. Por isso, ó Pai, nós pedimos que pelo teu Espírito Santo o Senhor venha e habite entre nós. Que o Senhor possa vir ao encontro da tua igreja, trazendo graça e misericórdia da parte do Senhor em Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos a ti. Amém. Amém. Muitos de nós, meus irmãos, já tivemos a experiência de nos sentirmos envergonhados ou como pessoas fracassadas. Pense então, por exemplo, em um garotinho que é goleiro no time de futebol de sua escola. E em um certo campeonato, o jogo está empatado, faltam apenas 10 segundos para acabar. O time adversário então ataca, chuta a bola e ele leva um gol feio. E daí você deve imaginar como isso deve ser desastroso e envergonhoso para um garoto. Mas daí, ao olhar para a lateral do campo, ele percebe os lábios de seu pai movimentando, dizendo: está tudo bem. Está tudo bem. Imagine então uma garotinha que está prestes a se apresentar, tocando piano em uma apresentação na escola, e quando as cortinas abrem, quando a luz é focada, ela trava. Ela fica envergonhada. E daí você novamente deve imaginar o quão desastroso e vergonhoso deve ser para uma garotinha que ensaiou tanto, mas no momento exato de sua apresentação, ela travou. Mas ao olhar para a primeira fileira, ela vê a sua mãe dizendo: está tudo bem, está tudo bem. Ou você também pode imaginar um marido que, ao ter um dia estressante no trabalho, ao chegar em casa, derrama o seu coração para sua esposa, e ela o escuta atentamente e diz: está tudo bem, está tudo bem. Mas não apenas isso, ela diz: eu preparei o teu prato favorito para o jantar. Ou você pode imaginar uma mãe que, ao ver o seu marido chegando em casa, ela rasga o seu coração e diz o quão difícil foi o dia com as crianças. Porque A ou B não quiseram obedecer ou desorganizaram aquilo que ela havia arrumado. Mas no final de tudo isso, o marido abre os braços e diz: está tudo bem, minha querida, está tudo bem. Em certo sentido, meus irmãos, há uma carência em nossos corações do consolo, do amparo, do carinho e do afeto do outro sobre nós. É da nossa própria natureza. É por isso que o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas ao mesmo tempo você deve imaginar que há pessoas que não têm ninguém com quem contar, principalmente nos momentos de fracassos e decepções. E vários são os exemplos. Órfãos, moradores de ruas, pessoas que foram abandonadas e desertadas pelos seus cônjuges, pessoas que se encontram extremamente solitários, pessoas que não têm ninguém que possa dizer: está tudo bem, está tudo bem. O que é que isso tem a ver com a igreja do Senhor? O que é que isso tem a ver com o homem? Porque uma vez que nós estávamos em Adão, o nosso pai, e eles preferiram a solidão do pensamento autônomo, ao invés das palavras do seu Criador, do seu Redentor, eles passaram a ser como ovelhas que se afastam do rebanho e agora se encontram destruídas, solitárias e condenadas. Por isso todos aqueles que estão em Adão
se encontram como se assemelha a uma ovelha que se afastou do rebanho e agora se sente só, arruinada, fracassada e destruída. Mas eis a beleza do Evangelho, meus irmãos. Deus não apenas enviou o seu Filho, como nós cantamos essa manhã, como uma demonstração do seu amor para com os homens, mas Ele, que é a parte ofendida, matou o seu próprio Filho para reconciliar consigo pecadores. Por isso, ao nos aproximarmos de um texto como esse, em 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 ao verso 21, o apóstolo Paulo trata a respeito da reconciliação. Nos versos anteriores ele havia tratado a respeito do novo nascimento, daqueles que estão unidos a Cristo, agora são novas criaturas, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas ao chegar no verso 18 e o verso 21, o apóstolo nos mostra a urgência da reconciliação, o convite à reconciliação. E por que nós devemos, uma vez que nós somos salvos por Cristo, uma vez que nós somos nova criatura, por que nós devemos chamar aqueles que não estão unidos a Cristo a se reconciliarem com Deus? Em primeiro lugar, é porque Deus é o autor dessa reconciliação. Por que você deve chamar as pessoas a reconciliar-se, a se reconciliar com Deus? Porque Deus é o autor da reconciliação. O apóstolo Paulo, no verso 18, irá dizer: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Cristo Jesus. E percebam, meus irmãos, que a cruz do Calvário é a prova final e cabal de que o homem não pode se aproximar de Deus por meio de sua própria justiça, por meio de sua própria piedade, por meio de sua própria obediência à lei. Mas é o Senhor que vai ao encontro do homem com a sua graça salvífica. É o homem que é o ofensor e Deus é a parte ofendida. E quando eu entendo isso, quando eu entendo o caráter da minha alma e o caráter do Senhor, que é a parte ofendida, mas vem ao meu encontro com a sua graça salvífica, as palavras do apóstolo Paulo passam a se tornar palpáveis para o meu coração. Quando ele afirma: ou ignorais que é a bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento? Perceba, é Deus que vem ao encontro do homem. A reconciliação deveria ter partido de mim, deveria ter partido do homem, mas é o Senhor, como diz a confissão de fé de Westminster, em sua condescendência, vem ao encontro do homem com graça e salvação. É por isso que o Evangelho, meus irmãos, humilha todos aqueles que se apoiam em sua própria justiça para alcançar a Deus. Porque não há nenhum justo, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, porque os seus pensamentos extraviaram e agora estão afastados da glória do Senhor. E ao percebermos essa estrutura que o apóstolo Paulo nos mostra como sendo Deus o autor da reconciliação e como que ele vem ao encontro do homem, isso me faz lembrar da parábola do filho pródigo. Alguém que estava debaixo dos benefícios da casa do seu pai, alguém que desfrutava dos benefícios da aliança do seu pai, mas preferia os prazeres da carne, as concupiscências da carne, do que ouvir e amar e atentar aos prazeres e os mandamentos do seu pai. Mas o que mais me chama a atenção nessa parábola, meus irmãos, não é o conflito que há posteriormente entre o irmão e o outro irmão, mas é o que o texto nos diz. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou, e correndo e compadecido dele, abraçou e o beijou. O filho havia desprezado os benefícios de se estar debaixo de uma aliança. E após se encontrar quebrado, solitário e aflito, o seu pai vai ao seu encontro e diz: está tudo bem. Preparem o melhor banquete para o meu filho, porque ele estava morto e agora vive. Preste bem atenção, meus irmãos. As Sagradas Escrituras não afirmam que Deus ele tem a necessidade de reconciliar com o homem. A Bíblia não afirma que Deus ele tem a necessidade de algo, como nós vimos em posições anteriores, que o homem, por natureza, é necessidade. Mas o Senhor faz questão de vir ao nosso encontro e nos salvar. E as Sagradas Escrituras, pelo contrário, nos afirma que em Colossenses, o apóstolo Paulo afirmando, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, logo ele não carece de nada, inclusive se reconciliar com o homem que quebrou o seu pacto. É o homem que precisa vir ao encontro do Senhor, porque ele é a parte ofensora. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos que Deus, que é a parte ofendida, ele poderia nos tratar conforme a nossa justiça, conforme a nossa desobediência. Mas como diz o salmista no Salmo 103, eu bendigo, a minha alma bendiz ao Senhor, claro, por todos os benefícios
mas porque o Senhor não tem me tratado conforme meu vil proceder. Ele não tem atribuído a nós, Ele não tem nos retribuído consoante as nossas iniquidades. Perceba que Deus ele não é apenas o autor da reconciliação, vindo ao encontro do homem com graça salvífica, mas Ele é aquele que providencia os meios para reconciliar com o homem. É por isso, meus irmãos, que a cruz do Calvário, ela não mudou o coração do homem, o coração de Deus, senão o coração do homem. A cruz do Calvário não mudou o coração de Deus, senão o coração do homem. De modo que, por meio da cruz do Calvário, o homem passa a enxergar a pecaminosidade do seu coração, como também a graciosidade do perdão de Deus. Na verdade, foi a cruz do Calvário, não foi a cruz de Cristo, não foi a cruz do Calvário que gerou o amor de Deus, mas foi o amor de Deus que gerou a cruz do Calvário. E uma vez que você perde de vista isso, não há esperança para a tua alma, porque você pensa que é algo que você precisa fazer para merecer o amor de Deus. Mas foi o amor de Deus que gerou a cruz de Cristo, e por isso Ele morreu em teu lugar. Note como que o Evangelho ele é manifestado, meus irmãos. Deus, a parte ofendida, não apenas vai ao encontro do ofensor, mas como o apóstolo Paulo vai dizer, se você olhar novamente para o verso 18, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, permitam-me fazer algumas considerações necessárias para a minha e a tua alma. Nós temos uma tendência pecaminosa de sermos ingratos a Deus, de cultivarmos um coração e uma alma que está todo o tempo murmurando. Isso acontece porque nós não temos uma perspectiva da gravidade do nosso pecado. Porque se nós entendêssemos a realidade do nosso pecado e o que o nosso pecado levou a Deus a fazer, certamente nós não seríamos gratos, certamente nós não estaremos murmurar pela nossa condição ou pelo favor de Deus sobre as nossas vidas. Porque se eu entendo que a minha reconciliação com Deus não apenas partiu dele, mas custou a morte do seu próprio filho, só me resta dizer, eu estou satisfeito em ti. A minha alma insiste, a minha consciência insiste em perguntar à minha alma, por que estás abatida? Por que se perturbas dentro de mim? Mas o Evangelho insiste em me conduzir a Cristo e dizer, a tua graça me basta, porque custou a morte do teu filho. E agora eu estou satisfeito em ti. Porque a reconciliação que deveria ter partido de mim, que deveria ter partido do homem, partiu de ti. Mas não apenas isso, o Senhor o Senhor reconciliou o homem consigo por meio da morte do seu filho, e a tua graça me basta. Vejam o paralelo que naturalmente vai sendo construído e vai emanando desse texto, meus irmãos. Diferente de Abraão, que teve o próprio Deus dizendo, não faça isso com o teu filho, porque eu providenciei um cordeiro. Deus não tinha nada, Deus não teve ninguém para dizer algo do tipo, o que ele disse para Abraão, se não ouvir as palavras do seu filho dizendo, pai, por que me abandonastes? Abraão teve alguém que dissesse a ele, não faça isso, não mate o teu filho, eu providenciei o cordeiro. Mas Deus não teve ninguém para dizer o que ele disse a Abraão, se não ouvir as palavras do seu filho dizendo, por que me abandonastes? Para Abraão foi providenciado um cordeiro, mas para Deus não havia ninguém que pudesse satisfazer a sua ira, senão a morte do seu filho. Os irmãos percebem, Deus teve que matar o seu próprio filho, Deus teve que abandonar o seu próprio filho para que você, o ofensor, fosse reconciliado com ele. E essa é a glória do Evangelho. Você não tem nada a oferecer a Deus, não tem nada que você possa fazer para ser o alvo do amor salvífico do Senhor sobre a sua vida. Mas é Deus que vem ao encontro do homem, matando o seu filho, para reconciliar consigo adúlteros, homossexuais, ladrões avarentos, homens que estão a todo tempo profanando e quebrando a lei do Senhor. Você tem dado todos os motivos para Deus deixar de amar você. E não tenha dúvidas disso. Você pode ser alguém que abraça e confessa a teologia reformada, mas você tem dado vários motivos para Deus deixar de amar você. Mas nenhum tem sido suficiente, o bastante para deixá-lo de amar você. Você tem dado vários motivos para Deus abandonar e matar você. Não apenas com convite, mas com um ataque fulminante. Mas o Senhor
apesar da tua obediência, Ele continua a te amar. Como diziam os puritanos, meus irmãos, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais e nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Porque o amor de Deus, ele é eterno e imutável, diferente dos homens. Essa era a primeira coisa que você precisava entender, para entender a urgência e a importância de proclamarmos a reconciliação de Deus com os homens perdidos. Porque Deus é o autor da reconciliação. E em segundo lugar, você deve proclamar e entender a urgência dessa reconciliação, porque Cristo é o agente dessa reconciliação. Em primeiro lugar, Deus é o autor da reconciliação, porque Deus é o autor da reconciliação. E em segundo lugar, porque Cristo é o agente da reconciliação. A parte de Cristo, meus irmãos, os homens não podem entender a real condição dos seus corações. A parte de Cristo, os homens não podem entender a necessidade que eles têm de reconciliar-se com Deus. E o ponto, meus irmãos, ou os homens estão negando a Deus, como nós já vimos em outras exposições, ou os homens estão tentando conhecê-lo por meio de sua própria sabedoria, como nós vimos na exposição de 1 Coríntios. Os gregos se apoiam em sua própria sabedoria para conhecer a Deus. Ou os homens podem tentar conhecer e se aproximar de Deus por meio de sua própria justiça. Os judeus pensam que podem alcançar a salvação por meio de sua obediência. Mas como nós lemos nessa manhã, em Romanos 2, vocês que dizem e condenam as práticas dos outros, vocês cometem os mesmos pecados. E daí o Evangelho nos constrange, porque a bondade do Senhor está sobre nós, apesar da nossa injustiça. Não há nada que possamos fazer para nos tornarmos aceitos diante de Deus. Foi o que Cristo fez por nós e em nós é que prepara o caminho de volta para Deus. Como o próprio Cristo vai dizer, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como Hebreus vai dizer, portanto, há um só mediador e um só Deus entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Jesus Cristo é aquele que é o agente da reconciliação, nos reconcilia com Deus por sua morte. Não havia outro meio de sermos reconciliados, meus irmãos, com Deus, se não fosse por meio da morte substitutiva de Cristo. E perceba o ponto. Quando Deus criou o universo, Ele apenas disse com o poder da sua palavra, haja luz, e houve luz. Quando Deus criou o homem, Ele colocou a mão no barro e soprou o seu espírito, e ele passou a ser alma vivente. Mas quando Deus vem redimir ao homem, ele se torna barro. E é por isso que João vai dizer, ele habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Deus criou a luz por meio do poder da sua palavra. Deus criou o homem colocando a mão no barro. Mas quando Deus vem para redimir o homem, ele se torna barro, ele se torna a natureza do homem para o redimi-lo. É por isso que, se você olhar para o Antigo Testamento, vários foram os sacrifícios e tipos de sacrifícios que foram oferecidos a Deus. E você deve se questionar, por que nenhum animal que teve a garganta cortada poderia satisfazer a justiça de Deus? Porque nenhum animal se assemelhava ao homem. É por isso que quando Adão olha para sua esposa, ele diz, ela é carne de minha carne e ossos dos meus ossos. Mas quando você olha para o Evangelho, você percebe Cristo dizendo, eu estou morrendo por você, porque agora eu me fiz carne de sua carne e ossos de teu osso. É por isso que nada pode satisfazer a ira e a justiça de Deus, senão a morte do seu próprio Filho. Despreze a morte vicária de Cristo e nada lhe restará senão o inferno por toda a eternidade. Por isso, quando os homens estão no centro do Evangelho, preste atenção aqui, quando os homens estão no centro do Evangelho, ao invés de Deus, a cruz pode ser compreendida como um exemplo tocante do amor de Deus para com os homens. Uma demonstração de quão Deus ama os homens, mas quando os homens estão no centro do Evangelho e não Deus, o Evangelho é qualquer coisa, menos o meio pelo qual nós somos justificados pelo seu sangue e libertos e livres da sua ira vindoura. Quando os homens estão no centro do Evangelho, eles olham para a morte de Cristo e dizem, nossa, o quanto Deus me ama. Mas eles não percebem que a morte de Cristo
deveria ser imputada a eles, mas foi imputada em Cristo. É por isso que o apóstolo vai dizer: justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira vindoura. É justamente a doutrina da substituição vicária de Cristo que podemos verdadeiramente sermos conciliados com Deus. Ele pagou a nossa dívida, morreu em nosso lugar e, como diz o autor aos Hebreus, ele abriu um novo e vivo caminho para nos já chegarmos ao Pai das luzes. A cruz, meus irmãos, é uma prova cabal de que Deus está de braços abertos para nos reconciliar, para nos receber de volta para casa, à semelhança do Pai, do Filho pródigo. Percebe que o apóstolo Paulo ainda irá dizer: aquele que não conheceu o pecado, se você olhar para o verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo tornou-se homem para que por meio de sua justiça fôssemos salvos da ira de Deus. O justo justifica o injusto, sem deixar de ser justo, ainda que Deus tenha de imputar nele a culpa do pecador. Aquele que era justo sofreu as punições do injusto, e nele foi imputado o nosso pecado. E apesar de tudo isso, ele ainda continua justo. E é por isso que nós podemos agora nos apresentar diante do tribunal do Senhor como homens e mulheres que são perfeitos diante do Senhor, que não têm culpa. É por isso que eu insisto, meus irmãos, que a doutrina da união com Cristo é a base de todas as demais. Despreze ela e não haverá consolo nenhum com a tua luta contra a pornografia, contra o adultério, contra a lascívia, contra o roubo, contra o descontentamento. Despreze a união com Cristo e você se sentirá condenado na presença do tribunal do Senhor. Mas olhe para a cruz do Calvário e perceba que o teu pecado foi imputado em Cristo e agora você pode ser perfeito, tanto nesta vida, quanto na vida por vir. Porque Deus é o autor da reconciliação e Cristo é o agente da reconciliação. E esses são dois motivos para você proclamar o Evangelho aos homens perdidos. Aos homens perdidos. Mas o terceiro motivo, meus irmãos, para vermos nessa manhã e já caminhando para o fim, do porquê você deve chamar os homens a reconciliarem-se com Deus, é porque nós somos os anunciadores da reconciliação. O apóstolo Paulo vai dizer no verso 20, de sorte que somos embaixadores, anunciadores, entenda dessa forma, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus não apenas reconciliou o mundo consigo, como nós vimos no início desse sermão, mas Ele também comissionou mensageiros para proclamar essas boas novas. Perceba o grande privilégio que Deus ele demonstra aos homens por meio do Evangelho. Nós que éramos pobres, nos tornamos em Cristo ricos. Nós que nos encontrávamos nus, fomos cobertos pela justiça de Cristo. Nós que éramos inimigos do Senhor, agora somos amigos, não apenas isso. Somos filhos e agora nos assentamos à sua mesa. E nós que éramos a semelhança de Saulo, perseguidor, agora nós somos proclamadores da reconciliação, da mensagem da cruz. Nós somos embaixadores de Cristo para este mundo e neste mundo. Como certa vez disse um teólogo, as boas novas não nos chegam por intermédio de anjos. E é por isso que os anjos, eles tentam mensurar e entender a obra da redenção. Não nos é anunciada dos céus por vozes fortes e impessoais, mas em cada geração ela é transmitida por homens e mulheres que falam de uma experiência que eles próprios viveram em Cristo Jesus. Na verdade, o cristianismo autêntico e verdadeiro é Cristo falando aos homens pelo Espírito Santo por nosso intermédio nos dias de hoje. Deus, ele é o autor da reconciliação. Cristo é o agente da reconciliação. E uma vez que nós somos feitos novos em Cristo Jesus, Deus nos chama agora para sermos os seus embaixadores, para sermos os proclamadores do Evangelho. Somente quando pregarmos o Cristo e esse crucificado é que os homens voltarão para o seu Criador, que é também o seu Redentor. O que torna essas notícias tão boas é que tudo isso é realizado não por meio de nossos esforços, mas por meio do ato soberano de Deus de criar de novo todas as coisas.
O Senhor, meus irmãos, não nos reconcilia com Ele por causa de nossas distinções ou nossas realizações, como alguns pensam, mas por causa das características daquele que foi feito pecado, embora não conhecesse o pecado. O Senhor nos reconcilia com Ele, mas Ele também nos dá o privilégio de sermos a sua voz. Ou como os reformadores entendiam quando os pastores e os ministros do Senhor estão pregando a Vox Dei, a voz do Senhor proclamando aos corações dos homens perdidos. O Senhor nos salva, como também nos dá o privilégio de anunciar o seu evangelho. Os anjos não têm a mesma oportunidade que nós temos de proclamar as boas novas. Você precisa entender isso. Não somos nós que chegamos a Deus. É Ele que estende a sua mão ao homem. E desde o Éden, Deus anunciou uma palavra de reconciliação para os homens. E todos aqueles que creem no nome de Cristo serão justificados para todos sempre. Mas não apenas isso. Serão como vozes que clamam no deserto, à semelhança de João Batista. Reconciliai-vos já com Deus. Esta é a mensagem de boas novas. O Senhor nos mostra nessa manhã, meus irmãos, o convite urgente à reconciliação. E por que você deve chamar os pecadores a reconciliarem-se com Deus? Porque Deus é o autor da reconciliação, porque Cristo é o agente da reconciliação e porque nós somos os anunciadores, os embaixadores dessa reconciliação. De modo que nos assemelhamos a João Batista dizendo: reconciliai-vos já com Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza a Cristo, o seu Filho que foi morto em nosso lugar. Amém.